Questões éticas sérias estão sendo levantadas após a revelação de que cientistas dos Estados Unidos e da China implantaram células humanas em embriões de macaco. Bem-vindo ao fascinante mundo dos experimentos de cruzamento de animais. Uma nova raça de ursos híbridos, mistura de polar e grizzly, está percorrendo o Ártico, onde cientistas e pesquisadores estão empurrando os limites da possibilidade genética. Do bizarro ao brilhante, essas combinações não convencionais resultaram em algumas das criaturas mais intrigantes do planeta. Junte-se a nós enquanto exploramos os mais cativantes experimentos de cruzamento de animais, onde o inesperado encontra o extraordinário, começando com o Zon. Número 1. Zon. Zon soa como uma combinação de zebra e burro, certo? Na verdade, um Zon é um animal híbrido gerado a partir de um zebra macho e uma burra. Mas caso você esteja pensando em Zedon como um nome apropriado, saiba que já existe. Zedon é semelhante ao Zon, mas a diferença é que ele é gerado de um burro macho e uma zebra fêmea. Faz sentido. Infelizmente, esses animais são estéreis, o que significa que não podem produzir descendentes. Mas o fascinante é que, embora não sejam produzidos na natureza, eles podem realmente prosperar na natureza, embora poucos Zons selvagens tenham sido vistos. Pode-se pensar que Zons e Zedons são a mais nova novidade no mundo, mas, eles existem há muito tempo. Esta espécie foi mencionada por Charles Darwin em sua obra revolucionária, A Origem das Espécies, escrita em 1859. Esta é uma prova registrada de que eles existiam naquele momento da história. Datando de um período ainda anterior, um homem chamado Lord Morton cruzou cavalos por volta de 1815. Então, os híbridos de zebra e burro existiram em cativeiro pelo menos desde o século XIX. Uma coisa que nos deixa curiosos é: qual comportamento o Zon exibe? Sim, zebras e burros são semelhantes em aparência e comportamento, mas não brincamos com zebras como fazemos com burros. Bem, a razão é que zebras são agressivas por natureza, ao contrário dos burros que você pode montar e usar para o trabalho. De acordo com o estudo, o Zon não só herda as listras da zebra, mas também sua natureza selvagem. No entanto, uma das características mais favoráveis do Zon é seu poder puro, uma combinação da resistência do burro com a velocidade e força da zebra. Isso dá ao Zon habilidades que podem torná-lo um valioso animal de trabalho que pode puxar cargas pesadas. Interessante, mas o que obtemos se combinarmos uma cabra e uma ovelha? Chip. Sim, é isso. Número 2. Chip. Claro, esta é uma combinação que não deveria acontecer devido a conflitos comportamentais, mas de alguma forma aconteceu. É tão raro que sempre que um é encontrado, automaticamente vira notícia. Durante anos, diferentes raças suspeitas de serem chip foram testadas, mas a maioria provou ser apenas cabras ou ovelhas com características estranhas. Tudo isso até que um chamado Spring Rose foi testado e confirmado ser um chip, graças a Catherine Bell, uma criadora de cabras que involuntariamente fez um chip. Catherine normalmente não mantém suas cabras e ovelhas juntas. Elas têm seus próprios cercados, com machos e fêmeas separados, exceto na época de reprodução. No entanto, depois de ver carneiros maiores matando um pequeno carneiro durante uma temporada de acasalamento, ela decidiu colocar seu menor carneiro junto com suas cabras, sem pensar no que poderia acontecer. Meses depois, uma das cabras anãs nigerianas de Catherine entrou em trabalho de parto. Após algumas tentativas sem sucesso, Catherine viu o cordão umbilical descendo pelo canal de parto. O cordão se soltou e o bebê nem estava no canal de parto. Ela se lubrificou e entrou para ver se o bebê precisava ser virado para ficar na posição certa. Ela sentiu que o bebê estava de nádegas e muito grande, o que não era um bom sinal, e Catherine estava certa de que o bebê já estava morto. Catherine puxou o bebê, mas quando ele tocou o chão, de repente sacudiu a cabeça, significando que estava vivo. A princípio, ela não sabia que era algo diferente. Ela olhou melhor e então ficou confusa. Ela havia puxado o bebê de uma mãe cabra com suas próprias mãos, mas ele tinha cauda de ovelha e pelos longos, quase lanosos. A cabeça parecia que alguém havia moldado a cabeça de uma cabra com a de uma ovelha. Enquanto se perguntava se havia acabado de fazer um chip, começou a visitar veterinários muito empolgados que primeiro fizeram testes de DNA no pelo contra todos os carneiros que poderiam ter acasalado com o animal
e depois enviaram sangue para testes de DNA na Texas A&M, onde um cariótipo foi feito a partir do sangue de Spring Rose. Finalmente era verdade. Um bebê híbrido animal olhando inocentemente nos olhos de Catherine, agora chamado Spring Rose, era um chip. Número 3. Buffalo. Parece que todos esses animais híbridos são nomeados seguindo o mesmo padrão, mas aposto que você está errado com o Buffalo. O que você acha que é? Metade vaca? Metade búfalo? Não, você está errado. Embora os produtores originais tenham cruzado uma vaca e um búfalo, o que chamamos de bífalo hoje é uma mistura avançada de gado doméstico e 37,5% de bisão americano. Esta cruz foi escolhida especificamente porque mostrou ser o ponto ideal do pool genético, permitindo que todas as melhores qualidades de ambos os animais estivessem presentes. Rebanhos registrados de Buffalo consistem consistentemente de 3/8 bisão e 5/8 de gado doméstico. Qualquer animal contendo mais DNA de bisão é considerado catalo e não possui as mesmas qualidades ou aparência da raça reconhecida pelo USDA como Buffalo. Agora que você sabe, vamos nos aprofundar mais no Buffalo. Ele foi desenvolvido no início dos 1970 por um produtor californiano que conseguiu cruzar bisões americanos com gado doméstico. Após quase 150 anos de criação seletiva, o equilíbrio perfeito foi encontrado em 3/8 bisão e 5/8 gado doméstico. Este novo cruzamento teve um alto sucesso de fertilidade e um equilíbrio superior de características para usos e necessidades modernas. Com este cruzamento, a rusticidade do bisão foi mantida, mas fundida com o temperamento fácil, estrutura superior de carcaça e qualidade de carne do gado doméstico. Por 1975, a popularidade da raça havia disparado, e assim foi formada a Associação Americana de Buffalo. Em 1985, testes de carne do USDA concluíram diferenças substanciais no perfil nutricional do Buffalo quando comparado com a carne tradicional, justificando a criação de um rótulo e regulamentações próprias para o Buffalo. Número 4. Naruga. Outro cruzamento que você não esperava é o Naruga. Há 35 anos, um homem inuit na Groenlândia Ocidental que caçava baleias para subsistência atirou em um trio de criaturas estranhas com nadadeiras dianteiras como belugas e caudas como narvais. Ele ficou tão perplexo com os animais estranhos que guardou um dos crânios, pendurando-o fora de seu barracão. Alguns anos depois, um cientista visitando a área avistou o crânio e acabou levando-o para o Museu de História Natural da Dinamarca. Era um espécime estranho, maior do que um crânio de beluga ou narval, mas com dentes que pareciam estar entre os dois. O caçador deu uma entrevista através de um tradutor, descrevendo os corpos cinza uniformes dos animais e os dentes estranhos visíveis até mesmo do seu barco. Os pesquisadores pensaram que a baleia poderia ser descendente de uma beluga e um narval, mas não puderam provar. Mas agora eles provaram. Em um artigo publicado recentemente, os pesquisadores confirmaram que o crânio pertence de fato ao único espécime conhecido de um híbrido beluga-narval. O crânio do naruga é impressionante, pois não possui os dentes típicos de um narval macho e, ao contrário dos narvais, possui dentes na mandíbula inferior. Esses dentes lembram os dentes das belugas, exceto que se projetam para fora como pás. Sabemos que os dentes das belugas crescem em um padrão vertical ordenado, então, após o teste, ficou claro que o animal era um macho e uma mistura genética quase 50-50 de beluga e narval. Isso indicava que era um híbrido de primeira geração. Para descobrir qual espécie era o pai e qual era a mãe, os pesquisadores analisaram o DNA mitocondrial do animal. Veja, o DNA mitocondrial reside na usina de energia das células animais e é passado apenas pela linha materna. O DNA mitocondrial do híbrido era todo de narval, revelando que essa baleia era descendente de uma mãe narval e um pai beluga. Número 5. Human-Pig Hybrid. Agora reserve alguns segundos para imaginar a aparência de um híbrido humano-porco. Na verdade, não parece como você imaginou. A ideia era, um dia, cultivar órgãos humanos dentro de outros animais para uso em transplantes. E assim, cientistas criaram com sucesso o primeiro embrião híbrido humano-porco,
Como esperado, o embrião contém informações genéticas de ambas as espécies, porco e humano. De acordo com os cientistas, foi a primeira vez que geraram com sucesso um embrião quimérico humano-porco. Eles usaram células tronco humanas e viram que as células humanas podem sobreviver e se diferenciar nas fases iniciais de tecidos dentro de um embrião de porco vivo. Antes do estudo, não tinham certeza se a célula humana poderia entrar no desenvolvimento do porco, pois porcos e humanos são espécies muito distantes. Eles divergiram há cerca de 95 milhões de anos. No entanto, estudos anteriores mostraram que conseguir que o material genético de um animal crescesse em outro era possível. Isso foi confirmado em 2010, quando pesquisadores criaram uma quimera de rato e camundongo. Mas ambos os animais são muito mais geneticamente semelhantes do que humanos e porcos. Foi, no entanto, uma descoberta importante mostrar que as células de dois grandes mamíferos, como humanos e porcos, eram compatíveis. Embora esta descoberta tenha sido um grande passo à frente, o objetivo final de cultivar órgãos humanos em outros animais ainda estava longe. No entanto, essa pesquisa trouxe esperança para encontrar uma solução para atender à demanda por órgãos humanos para transplante. O que você acha deste experimento? Bem, vamos para o próximo. Número 6. Wolfing. Diga olá à combinação de nossos dois queridos animais marinhos. O Wolfing. Sim, é o apelido de um híbrido nascido como resultado de um cruzamento improvável entre diferentes espécies de cetáceos, mais frequentemente um golfinho nariz de garrafa e uma falsa orca. O primeiro Wolfing conhecido nasceu no SeaWorld de Tóquio em 1981, mas morreu após apenas 200 dias. Em 1985, outro jovem híbrido fêmea chamado Kekaimalu nasceu após uma união não planejada entre uma falsa orca macho chamada Ianui e uma golfinho nariz de garrafa atlântica fêmea. A equipe de treinamento suspeitou assim que o bebê nasceu, porque ela era mais escura do que os outros golfinhos e seu nariz parecia cortado. Poderíamos dizer um híbrido de golfinho e baleia, mas aqui está a reviravolta. A falsa orca, na verdade, é um golfinho, apesar do nome. No entanto, são membros de duas espécies distintas, fazendo de Kekaimalu um exemplo de um verdadeiro híbrido. O nascimento de híbridos de cetáceos foi especialmente surpreendente, dado a diferença de tamanho entre as duas espécies parentais. Golfinhos nariz de garrafa comuns têm cerca de 2 metros de comprimento, enquanto uma falsa orca macho pode ter mais de 5 metros de comprimento. Evidentemente, a criação desse híbrido deve ter exigido alguns feitos físicos impressionantes. Dito isso, as duas espécies parecem ter um vínculo próximo, tanto dentro quanto fora do cativeiro. Sim, foram encontrados se socializando e forrageando juntos na natureza, como verdadeiros amigos. Número 7. Dog-Fox Hybrid. Agora vamos falar sobre um híbrido de cachorro e raposa. Parece que a expansão e o crescimento de áreas rurais em cidades não só aproximaram humanos e a vida selvagem, mas também animais de estimação e a vida selvagem. Embora isso possa levar a problemas como a disseminação de doenças, também pode ter outras consequências não intencionais, como um híbrido de cachorro e raposa. Pela primeira vez na história, pesquisadores documentaram um caso de hibridização entre uma raposa de pampa e um cachorro doméstico. Em 2021, um estranho animal fêmea foi levado ao Centro de Conservação e Reabilitação de Animais Selvagens, no Hospital Veterinário de Rio Grande do Sul, após ser atropelado por um carro. Dada sua aparência incomum e características que lembram tanto um cachorro quanto um canídeo selvagem, a equipe decidiu investigar sua genética para aprender mais sobre ela. Inicialmente, 4 espécies de canídeos selvagens que vivem em Rio Grande do Sul foram suspeitas de terem contribuído para o animal híbrido. A primeira, o cachorro vinagre, é conhecida por ter uma área de distribuição que não inclui a área onde o animal foi encontrado. Isso deixa 3 espécies restantes que vivem em uma área mais ampla ao redor de Viamão, onde o animal foi encontrado: o lobo-guará, a raposa do campo e a raposa de pampas. O lobo-guará foi descartado, pois é a maior espécie de canídeo da América do Sul, e o formato e tamanho eram inconsistentes com a aparência do animal. As 2 restantes, a raposa do campo e a raposa de pampas, têm uma aparência geral semelhante ao animal,
mas ambos possuem pelo mais cinza, enquanto o animal é preto escuro com alguns pelos brancos. A equipe de pesquisadores analisou a genética do indivíduo hibridizado e comparou com as 3 possíveis espécies de canídeos encontrados na área e com cachorros domésticos. Descobriram que o indivíduo tinha 76 cromossomos, enquanto cachorros domésticos têm 78, e raposas de pampas têm 74. A hibridização dos dois, portanto, produziria um indivíduo com 76 cromossomos. Dos resultados, podemos concluir que a raposa de pampas era sua mãe, enquanto seu pai era um cachorro doméstico de raça desconhecida. Número 8. Human-Monkey Hybrid. Agora é hora da escolha dos nossos assinantes. Acredita-se que macacos, lêmures e símios são primos dos humanos e que todos nós evoluímos de um ancestral comum. Isso não significa uma possibilidade de um fácil cruzamento de humanos com qualquer um desses animais? Olhe para esta imagem. Você realmente não consegue dizer se são animais ou humanos, por causa das características bizarras que possuem. Embora não possamos ter certeza sobre esta imagem em particular, sabemos que os cientistas criaram o primeiro híbrido humano-macaco em um laboratório na China. Assim como tentaram criar órgãos humanos em porcos, cientistas também tentaram usar macacos para criar órgãos para salvar vidas humanas. Eles injetaram células tronco humanas, capazes de criar qualquer tipo de tecido, em um embrião de macaco. No entanto, o experimento foi interrompido antes que o embrião tivesse idade suficiente para nascer. Se deixado para evoluir naturalmente, o embrião rapidamente teria crescido em um macaco com células humanas. Mas, aderindo a padrões éticos, o processo foi interrompido muito antes do embrião começar a desenvolver um sistema nervoso central. Se permitido, o resultado teria parecido com esta imagem. E o que você realmente acha desses experimentos? Deixe-nos saber nos comentários. Número 9. Golly. Assim como humanos e macacos, outro híbrido produzido por primos é o Golly. Guppies e Molinésias são primos da mesma família, o que faz as pessoas se perguntarem se podem ser cruzados. A resposta é sim, e de fato, eles foram cruzados. É só que combiná-los ainda é bastante surpreendente, porque Guppies geralmente crescem até 5 centímetros de tamanho, em comparação com as Molinésias muito maiores, que podem atingir 11,4 centímetros. Foi dito porque cruzá-los significa problema se você tentar engravidar uma fêmea Guppy, acasalando-a com um macho Molinésia. Caso você não saiba, esses peixes não põem ovos, mas dão à luz filhotes vivos. Então, agora imagine uma fêmea Guppy, dando à luz a um filhote grande de um macho Molinésia. Ela provavelmente terá dificuldades no parto e pode até morrer durante o processo de nascimento. Mas, quando feito ao contrário, eles podem estar bem. No entanto, a prole híbrida de Molinésias e Guppies é bastante imprevisível em sua aparência, sendo algo como uma mistura entre os dois pais. Em geral, essa mistura genética parece diluir suas características até algo mais comum ou selvagem. Eles foram encontrados parecendo algo entre o tamanho e a forma de Guppies e Molinésias, com características menos pronunciadas. Mas como chamamos essa mistura? Golly ou Muppy? Vamos ficar com Golly, porque não podemos cruzar uma fêmea Guppy e um macho Molinésia de qualquer maneira. Número 10. Paisley Bear. O próximo da lista é o Paisley Bear. Este é o resultado do cruzamento de ursos polares e ursos grizzly, que foi descoberto pela primeira vez na natureza em 2006. Naquele dia, um caçador no extremo norte do Canadá matou um urso com pelos brancos e manchas marrons, além do dorso curvado e das longas garras características de um urso grizzly. Foi após o teste de DNA que se confirmou que o urso era um híbrido. Desde esse incidente, avistamentos de Paisleys na natureza tornaram-se mais comuns. De fato, um estudo de 2017, publicado na revista Arctic, documentou 8 Paisleys que eram descendentes de uma ursa polar que havia acasalado com 2 ursos grizzly diferentes. Normalmente, esses 2 tipos de ursos não convivem, mas o aquecimento global está realmente aproximando-os. Ursos grizzly estão se movendo mais para o norte à medida que as temperaturas aumentam, enquanto os ursos polares estão tendo que procurar outras fontes de alimento quando caçar focas no gelo marinho se torna inviável.
Os ursos polares sempre dependeram do gelo marinho para caçar focas, mas agora o gelo marinho continua a diminuir. E os ursos polares estão enfrentando condições cada vez mais estressantes e taxas de mortalidade mais altas. Portanto, ursos polares e grizzlies foram vistos perto de carcaças de baleias, o que deve tê-los levado a um acasalamento oportunista, resultando em ursos que parecem uma mistura de urso polar e grizzly. Normalmente, eles parecem um urso grizzly esbranquiçado ou amarelado. Eles têm rostos em forma de prato dos grizzlies e aquelas longas garras de urso grizzly, mas são principalmente brancos com manchas marrons. Embora seja uma boa notícia que esses dois animais, que nunca realmente se encontraram, agora estejam sendo forçados a compartilhar espaços mais próximos, também é um sinal de que o Ártico já não é como era. Isso pode ser uma notícia muito ruim para a já sofrida população de ursos polares do planeta. Alguns cientistas temem que a hibridização possa continuar até o ponto em que os ursos polares sejam um dia absorvidos pela população geral de grizzlies, efetivamente extinguindo-os. Por mais que seja bom que os ursos polares ainda vivam nos híbridos, a sobrevivência desses híbridos ainda não foi estudada e compreendida, o que significa que eles podem simplesmente desaparecer para sempre. Número 11. Kulakamba. Nas florestas da África, há rumores sobre um estranho híbrido de chimpanzé e gorila, conhecido por todos como Kulakamba. Eles têm sido o assunto de estudos desde o século XIX, mas a prova concreta de sua existência continua a iludir os cientistas. No entanto, as menções mais recentes ao Kulakamba podem ser encontradas em um artigo de 1984, escrito pelo biólogo Brian Teixeira, no qual ele descreve a longa história de debates controversos que cercaram a existência da suposta espécie híbrida. O estudo explica que as primeiras descrições escritas do Kulakamba vieram do explorador franco-americano Paul du Chaillu durante sua expedição pela África Equatorial na década de 1850. Em seu relato, ele escreveu que encontrou um grande macaco em um galho de árvore e atirou nele. Quando a pobre criatura caiu, ele se aproximou para olhar e viu que não era nem um chimpanzé nem um gorila. Segundo ele, a grande criatura tinha uma cabeça redonda e rosto preto com maçãs do rosto altas e um maxilar fino que era significativamente menos proeminente do que os outros símios que ele havia encontrado. Ele também conversou com os moradores locais, que disseram que chamavam o animal de Kulakamba, provavelmente em referência aos seus gritos vocais incomuns. Du Chaillu nunca afirmou explicitamente que o indivíduo era o produto de um cruzamento entre chimpanzé e gorila, mas a especulação aumentou nos anos seguintes. Cientistas europeus até começaram a questionar se alguns dos grandes símios que haviam sido levados da África e colocados em zoológicos eram híbridos de chimpanzé e gorila. Um exemplo foi um grande símio chamado Mauca, que foi trazido da costa de Loango, na África, para o Jardim Zoológico de Dresden, na Alemanha, em 1874. Era um animal especialmente grande e incontrolável que deixou muitos cientistas em desacordo sobre se era um chimpanzé ou um gorila, enquanto alguns concluíram que era um exemplo de Kulakamba. Embora nada tenha sido realmente confirmado, testes de DNA avançados mostraram que gorilas e chimpanzés são extremamente relacionados, o que significa que a hibridização não está fora do reino das possibilidades. Número 12. Spider Goat. Mas, enquanto gorilas e chimpanzés são relacionados, o que dizer sobre cabras-aranhas? Em nossos livros de ficção, quando aranha e homem foram colocados juntos, tivemos nosso amado Homem-Aranha, que lança teias e voa de um prédio a outro para salvar o dia. No entanto, no caso das cabras-aranhas, elas realmente não escalam de uma casa para outra, mas fazem um ótimo trabalho salvando vidas também. Veja, os cientistas fizeram um grande avanço quando cruzaram com sucesso uma aranha com uma cabra, para produzir seda que é mais resistente que o aço. A nova fibra foi projetada para criar um colete à prova de balas para o exército dos Estados Unidos, que pode parar um tiro de qualquer arma. A cabra-aranha é acreditada ser o primeiro animal comercialmente viável criado a partir do DNA de duas espécies e pode valer milhões para a empresa canadense por trás da pesquisa. Isso também marca uma mudança significativa no debate sobre experimentos genéticos.
Exteriormente, os animais se parecem com cabras comuns, mas em uma fazenda transgênica administrada pela Nexia Biotechnologies na zona rural de Quebec, eles estão sendo criados com um único gene de uma aranha tecedora dourada. Além disso, o leite das cabras fêmeas contém seda, que é 5 vezes mais forte que o aço. Está sendo usada pelo Pentágono para desenvolver armaduras corporais que seriam 4 vezes mais fortes que o Kevlar, mas pesariam menos que uma camisa de algodão. Outras possibilidades comerciais incluem usá-la para fazer linhas de pesca biodegradáveis e pontos cirúrgicos. As cabras-aranhas são criadas usando técnicas de fertilização in vitro, onde um único gene da aranha tecedeira comum é inserido em ovos de cabra fertilizados. Cada cabra bebê é apenas 1 por 70 mil aranha, mas quando completamente crescidas, as fêmeas podem produzir leite que contém uma proteína idêntica à seda da aranha. Os cientistas sabem há muito tempo que a seda da aranha é uma das substâncias mais fortes do mundo, mas não conseguiram reproduzi-la artificialmente. Tentativas de cultivar seda de aranha também falharam porque as aranhas são altamente territoriais e se atacam e matam se mantidas em cativeiro. Mas agora as cabras vieram ao resgate, com um rebanho de 302 cabras gradualmente crescendo para milhares, produzindo seda enquanto curtem sua artista favorita, Dolly Parton, de acordo com os pesquisadores. Número 13. Liger e Tigon. Tigons e Ligers, como você deve ter adivinhado, ambos são de um tigre e um leão. Mas a diferença é que o Tigon é um híbrido de um tigre macho e uma leoa, enquanto o Liger é um híbrido de um leão macho e uma tigresa. O Tigon é muito raro, e a primeira citação dessa palavra no Oxford English Dictionary data de 1924, enquanto a primeira citação de Liger data de 1938. A primeira reprodução conhecida de um leão e uma tigresa em cativeiro provavelmente aconteceu em algum momento durante a última parte do século XVIII, e desde então tem ocorrido várias vezes, com aproximadamente 100 Ligers e menos de 100 Tigons. O equívoco comum é que os Tigons são menores que leões ou tigres e nunca excedem o tamanho das espécies parentais, porque herdam genes inibidores de crescimento de ambos os pais. No entanto, isso não é verdade, porque nenhum deles possui nanismo, ou miniaturização. Eles geralmente pesam cerca de 180 quilos, em comparação com os Ligers, que geralmente pesam entre 320 quilos e 550 quilos. Curiosamente, Ligers e Tigons têm problemas de cooperação com indivíduos de suas espécies parentais, porque seus atributos comportamentais geralmente aparecem como uma mistura dos hábitos das duas espécies, em vez de apenas uma. Imagine não se relacionar bem com sua família. Isso parece chato e solitário, certo? Número 14. Leopon. Mas, e se tivermos um leopardo e um leão? Conheça o leopon, um grande felino híbrido resultante da união de um leão macho e uma leopardo fêmea. Esta combinação parental confere ao leopon uma intrigante mistura de características físicas de ambos os pais. À primeira vista, o leopon possui uma estrutura corporal que lembra a do leopardo, mas seu tamanho tende a ser ligeiramente maior. Sua cabeça, no entanto, se assemelha mais à de um leão, frequentemente acompanhada por uma juba, embora menos pronunciada do que a de um leão adulto. Esta juba é particularmente evidente em leopons machos e os diferencia de suas mães leopardas. A pelagem do leopon geralmente apresenta as rosetas características dos leopardos, mas esses padrões às vezes podem ser sobrepostos a um fundo mais claro, semelhante ao pelo de um leão. O conceito de híbridos de leão e leopardo não é inteiramente novo. De fato, textos antigos e obras de arte mencionam esporadicamente criaturas que podem muito bem ser interpretadas como leopons. Embora essas referências muitas vezes estejam envoltas em mitos e lendas, elas destacam a longa curiosidade da humanidade sobre essas uniões entre espécies. No entanto, não foi até tempos mais recentes, especificamente no século XX, que casos confirmados de leopons foram documentados. O mais notável desses casos ocorreu em cativeiro, em 1910, quando um leopon foi supostamente criado em Kapur, na Índia, e foi descrito como tendo uma juba de leão e um padrão de pelagem misto. Relatos subsequentes vieram de zoológicos e instalações de reprodução,
onde tentativas de hibridização intencional foram feitas, muitas vezes por pura curiosidade sobre o resultado. Embora seja tentador pensar em leopons vagando por antigas selvas ou savanas, evidências concretas de sua existência na natureza são escassas. A maioria dos leopons documentados foi produto de ambientes controlados, onde leões e leopardos estavam próximos, permitindo raras oportunidades de acasalamento. E é isso, amigos. Se você gostou do nosso vídeo, então deixe seu like e inscreva-se no canal para assistir mais conteúdos como esse. Continue por aqui e assista a um desses vídeos que estão na tela. Até o próximo vídeo, pessoal!